para gravar. Tá bom. Pronto. Bem, pessoal, tudo bem? Todo mundo aí online? A gente está. Então, qual que é o objetivo da Pocket DAO? Falar um pouquinho para vocês de roadmap, tá? Eu vou ter que ser muito breve hoje, só para comentar o assunto, né? E essa discussão acho que surgiu da aula passada, onde a gente começou a falar: olha, existem promessas que vocês podem colocar no roadmap, tá? Então, vocês estão vendo aqui, eu não preparei um slide todo organizado, tá? Eu coloquei esses links lá no nosso mural para vocês. E aí, esse link é super didático, né? Primeiro, o que é um roadmap, né? Deixa eu ver se é esse que eu tinha colocado. Esse aqui é o produto depois, só um minutinho. Então, primeiro, o que é, por exemplo, quando você tem um produto ou um serviço, né? Então, o roadmap vai ser uma ferramenta de comunicação visual, tá? Por isso que eu falei da importância. E que vai justamente alinhar em alto nível as estratégias com o produto daquela empresa, tá? Então, basicamente, se você tem essa ferramenta de divulgação, você melhora, né? E como é que você pode colocar aqui, ó, vocês estão vendo o tipo de organização, as considerações técnicas e, frequentemente, você vai demonstrar como o produto vai evoluir ao longo do tempo. Então, o comentário que eu fiz que o roadmap me apareceu como uma ferramenta importante foi que vocês vão escolher algumas das características que vocês vão demonstrar para o Demo Day e outras podem ficar presentes apenas em especificação, na ideia, no mapeamento, na modelagem que vocês estão fazendo, tá? Então a ideia é exatamente vocês têm talvez um roadmap da solução que vocês estão apresentando, tá? Então a ideia do roadmap é comunicar a intenção do que os clientes e o negócio, né, e o resultado, como é que você vai atingir ao longo do tempo, tá? Ele também, aí vocês vão ver que ele também serve como uma ferramenta de coordenação, tá? Então vocês vão, daqui a pouquinho vou dar um exemplo prático, eu vou dividir só esses links aqui, então, para vocês terem essas referências, deixar lá, tá? Então, assim, vocês vão ver que, do ponto de vista prático, vocês já conhecem algumas coisas de roadmap, tá? Então, por que você ter isso para comunicar? Então, aqui é só para visualmente, vocês estão vendo a minha tela, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o ponto, só para vocês terem concretamente um exemplo no próprio site desse pessoal que trabalha com várias linhas. Roadmap tem roadmap de qualquer coisa, de negócio, de software, né? E em discussão essa semana, inclusive, com a equipe de prestação de serviços, a gente falei, olha, por que você não monta um roadmap, uma estrutura, né? E eu passei o material para eles e senti falta de vocês organizarem como é que vocês vão desenvolver o produto, aquilo que vocês estão entregando, tá? Então aqui tem um exemplo, aqui você vai colocar os milestones, né? Os locais de entrega, onde faz uma checagem se realmente aqui você fez, aqui você tem, por exemplo, mobile. Então, como é que você faz o iOS, o app no Android, o Apple tal, nos seus tempos, né, ao longo dos quartis aqui de entrega, tá? Então, aqui o Web Store é outra parte do componente, da estrutura, a infraestrutura, como é que funciona as tarefas de melhoria do banco de dados, documentação da API, como é que você vai fazer upgrade da biblioteca, e assim por diante. Então, as tarefas e os pontos, como é que elas pertencem a um certo bloco de trabalho, né? Então, do lado esquerdo, vocês têm os blocos de trabalho, do lado direito, uma questão temporal com as tarefas e as durações das tarefas. E vocês vão lembrar muito bem, claro que tem muito mais detalhes, como é que você constrói, como é que você faz, tá? Aqui tem vários exemplos que vocês podem usar, tá? Com mais detalhes, mas então é só para dar uma ideia visual para vocês. E o que eu queria compartilhar com a turma, bom, essa é uma ferramenta chamada ClickUp, tá? Que vocês podem desenhar isso aqui. Eu abri, criei uma continha lá. Isso é público, tá? Então aqui você pode completar qual que é a data, como é que completa, qual que é o custo, o budget em termos de cada tarefa, né? Se ela está completa ou não, se ela está pronta ou não, se ela está em progresso, em quais fases vocês fazerem gerenciamento de projeto. Estou falando para o pessoal de produção, eles depois vão dizer, nossa, nós temos ferramentas melhores, mas essa aqui, enfim, é uma ferramenta gratuita que eu achei bem interessante, tá? E aí, por último, que eu queria falar de roadmap, tá? Eu queria compartilhar com vocês um roadmap, foi o que eu fiz com a equipe de ontem, tá? Que vocês não precisam de muita coisa para fazer
exatamente um gráfico de Gantt, que é uma das ferramentas para vocês organizarem. Então, daqui a pouco vai ter uma palestra da FAPES, e vocês vão ver, deixa eu diminuir agora o tamanho da minha tela, isso eu vou compartilhar com vocês o link, tá? Daí eu tenho uma ligação prática aqui, que é um gráfico de Gantt, onde você vai colocar, aqui eu fiz numa planilha, basicamente, onde você vai pintando as células e basicamente depois imprime isso, joga para um PDF e adiciona um projeto. Foi o que eu mostrei para o pessoal ontem, tá? Dá para você fazer de maneira muito artesanal isso, né? Desde que o que interessa é essa organização, que é muito mais difícil de conceber. Quer dizer, eu preciso de um pacote de trabalho, de working package, que faz gestão de trabalho, tem atividade 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, com os desafios técnicos, são os milestones aqui no meio, por exemplo, que são os momentos que você precisa entregar e checar se, nesse caso, pacote de escalabilidade, modelo de precificação tem que estar entregue aqui, e assim por diante. Então, no primeiro ano, segundo ano, dividido em meses, por exemplo. Tá? Aí você tem um outro pacote de trabalho, do mesmo modo, né? Onde você tem a duração das tarefas e os momentos de entrega. Né? Tudo isso para organizar o que vocês vão fazer num projeto que tem uma certa complexidade. Tá? Se vocês tiverem que agora mandar um projeto com a ideia de vocês para o Centelha, certamente vocês vão precisar organizar alguma coisa desse tipo. Né? O que vocês planejam? Né? Então, isso é uma forma de dar um certo roadmap, uma ferramenta que ajuda o gráfico de Gantt, que dá uma noção de organização. Tá? E, mais do que isso, foi o que eu falei para o pessoal, acho que se vocês forem nessa linha de organização, vale a pena vocês montarem um diagrama arquitetural dos componentes do sistema de vocês. Aí eu estou falando mais para uma arquitetura de referência do projeto. Então, cada um daqueles pacotes, eles têm que estar, por exemplo, sei lá, a orquestração, nesse caso aqui, é o cérebro que manda informações para os outros dois pacotes, pacote 2 pacote 3, né? Que, no fundo, esse pacote recebe um fluxo de informação que vem dessa camada de monitoramento e aprendizado de máquina, né? E os resultados vão para esse bloco funcional e depois são traduzidos para baixo, né? Para o bloco da nuvem, para o bloco da app de vocês, tá? E você quer garantir alguns requisitos, né? Então eu quero garantir que tenha confiabilidade, segurança, confidencialidade, integridade e assim por diante. Para isso, vocês vão ter uns demonstradores, fazer demonstrações e casos de uso, tanto do lado, sei lá, da app, quanto do lado que use recursos da nuvem, assim por diante. Então é interessante colocar essas ligações numa forma visual, né? Em blocos que possam ajudar. Isso aqui não é um roadmap, mas é um guia arquitetural da solução que vocês estão desenvolvendo. Tá? Eu sei que eu estou... E aqui é um guia conceitual. Que tipo de componente vocês querem fazer? Eu quero incluir qual que é a arquitetura da plataforma que eu vou construir. Aqui ela tem um componente tal, comunica com a nuvem, e assim por diante. E a partir de cada um dessa visão mais alto nível do conceito que vocês estão propondo, vocês vão descendo em diversos níveis. Tá? Então, assim, vou agora voltar para aquele ponto inicial da conversa, que é o roadmap. Tá? Perdão, aqui no outro site. E aqui, então, vocês têm, assim, aqui o conceito, né, do que ela é, deixa eu diminuir aqui a fonte. Tá? Com esses exemplos clássicos, eu vou compartilhar com vocês aquele link prático, deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, e vocês vão ter como tarefa ler exatamente como é que eu construo o que eu vou, o que dá para fazer. Vamos pegar os exemplos aqui, ó. O que eu tenho, um roadmap de produto. Aí um outro roadmap de exemplos para, o que eu tinha visto aqui? De computação ágil, né? Computação ágil, como é que você vai fazer para fazer os loops iterativos? Foi o que eu falei com a equipe ontem que estava desenvolvendo, e assim por diante. Uma filosofia de agilidade no desenvolvimento. E assim por diante. Tem roadmap, essa ideia de você organizar o seu conceito dentro desse mapa, ela é muito interessante para você comunicar melhor, organizar sua equipe e, enfim, entender o que você está fazendo no projeto. Acho que é isso, pessoal. Eu vou encurtar meu tempo aqui para não me alongar muito. Se tiverem dúvidas, era isso mais ou menos que eu tinha colocado aí. Deixa eu só compartilhar os links. Como é que eu dou um stop sharing aqui? Valeu, Magnus. Então, gente, isso é uma ideia aí para ter, mas
Não se assustem, é muito mais uma orientação, enfim, sugestão para vocês se organizarem. Mas agora o André vai conversar sobre a próxima quest, que é a última, né? Isso aí. Eu já botei para compartilhar, acho que deve estar abrindo para vocês aí. André? Caiu, será? Eu também não estou vendo a tela dele, não. Deu uma desconectada lá. Esperar um pouquinho ele voltar. Mandou uma mensagem lá que caiu. Não sei se ele vai conseguir voltar. Acho que eu vou começar a apresentar. E aí ele assume aqui. Tá aparecendo, né? Tela já? Agora tá. Beleza. Gente, a Quest 8, a hora que o André chegar, aí vocês me falam que eu passo a palavra para ele, só para a gente não perder tempo aqui. A Quest 8 é um plano do que vai ser feito, né, daqui para frente. Esse pitch de agora foi o pitch que vocês apresentaram. Na semana que vem não tem pitch de tudo que vocês estão fazendo dessa maneira, né? Vocês vão apresentar um plano do projeto. O plano do projeto, ele vai especificar quais vão ser as equipes que vocês vão trabalhar. Então, tem um pessoal que vai, de fato, se envolver com o desenvolvimento da funcionalidade que for considerada o produto mínimo, né? Que tem que estar funcionando no Demo Day. Tem as equipes que vão precisar de testar isso com os usuários, de ver se isso está funcionando ou não. Tem o pessoal que vai trabalhar com o mercado, né? Que vai especificar um pouco melhor essas questões aí dos números, né? Todas as apresentações ainda precisam de números do mercado, tamanho, quanto que vai esse modelo de negócio, aquela parte lá do Canva, né? A parte de receitas e de custos, tem que uma parte da equipe se dedicar a aprimorar essa parte aí mercadológica, tem a parte da apresentação propriamente dita, que é a parte mais da venda, o pitch propriamente dito. Então, vocês vão apresentar quais vão ser as equipes, quem são os líderes de equipes, quem é o líder de projeto, quais são as atividades que vocês entendem que ainda estão faltando para cumprir todos aqueles itens. Precisa de ver mais concorrentes, nossa parte de concorrência não está muito boa, alguém vai ficar responsável por avaliar isso, enfim. Definir esses pontos que faltam e definir quem vai ficar responsável pelo quê e quando vai entregar. Os prazos estimados para essas atividades, né? Que são críticas, e definir essa base de testes, que são os usuários que vocês já estão trabalhando com eles,
E, basicamente, é essa a entrega da semana que vem, um grande planejamento. Depois disso, a gente vai ter encontros que vão ser mentorias aqui mesmo durante esse horário, e essas mentorias não vão ser exclusivas com aquele mentor que vocês estão, a gente vai fazer aí um rodízio aí de mentores para todo mundo poder, né, todos nós 5 podermos contribuir com todos os 5 projetos de vocês. Mas, então, a quest da semana que vem é vocês se organizarem formalmente e apresentarem para a gente isso. Como que a equipe, que é a que está agora, se planeja, né, para os próximos prazos. Esse cronograma, uma matriz de responsabilidades, quem quiser usar uma estrutura analítica de projeto, quem quiser usar um roadmap, enfim. Vocês vão tratar de planejar essas próximas semanas até o final da disciplina, que é o Demo Day, para vocês entregarem uma coisa bem bacana. É simples assim, não tem o pitch normal, convencional, que vocês vão apresentar toda semana, só o plano de projeto. Agora, podem falar. Acho que era isso, tá lá, né? Vou parar de compartilhar. Perguntas? Acho que tem um monte de gente que já fez perguntas, não tenho certeza. Ô, Miriam, eu estou com uma dúvida, porque com relação ao Demo Day, você falou que tem que ser alguma coisa que vai funcionar no Demo Day. É para a gente usar no sistema tipo de Figma ou tem que desenvolver já alguma coisa mínima? Porque você perguntou para o pessoal lá de energia solar se o pessoal ia conseguir fazer uma transação. Entendeu? Porque é muito diferente da parte da gente só fazendo um Figma, que é só, tipo, imaginando, simulando como que seria a janela, do que, tipo, criar alguma coisa, que aí a gente precisaria de muito mais tempo. Por isso que a gente está falando isso. No Demo Day, alguma coisa vai funcionar. Por isso que a gente fala, qual que é a mínima coisa que tem que funcionar? Qual é a funcionalidade mais prática? Por exemplo, no pessoal lá Mas vai ser só simulação, né? Tipo assim, não vai ter como a pessoa, tipo, preencher os dados dela, fazer o trem lá e colocar, porque só vai ser a visual do que seria, né? Porque a gente não consegue fazer ser tão interativo assim com uma coisa que é sem estar de fato construída, entendeu? Entendi, mas a ideia é que separem alguma função, eu até perguntei para vocês, qual que você seria essa coisa que estaria funcionando, né? Que parte desse tema vocês conseguem, de fato, ter um código por trás? Então a gente vai ter que desenvolver, tipo, criar real, tipo... Por isso que não isso, a ideia é essa. E aí, por isso que é tão importante ter esse entendimento do que é o todo e o que é o núcleo central. Qual é a funcionalidade mais importante que você, de fato, poderia e deve, né? Você entende que, a partir daquilo ali, você consegue ter a coisa começando a funcionar. Porque você não vai desenvolver tudo. E aí é um exercício grande de priorização. O que é central? Qual é a função mais importante que a gente tem que entregar, né? Então, vamos supor que lá no pessoal da prestação de serviços, eles precisam fazer uma comunicação. Alguém demandar algum serviço para que alguém responda, mesmo que como que ele vai planejar e fazer o cronograma lá do trabalho precisal? Ele vai fazer isso fora, ele vai fazer isso usando uma outra ferramenta. A gente não vai estar dentro do aplicativo como esse plano, mas ele consegue receber um pedido. Aí ele consegue fazer esse plano lá da reforma do banheiro, criar esse documento e devolver esse documento para o cliente. As coisas mínimas que ele precisa fazer. Alguém que consegue fazer um pedido, esse pedido chega para alguém que é o prestador de serviço, esse prestador de serviço consegue devolver o orçamento e a pessoa valida ou recusa. Beleza. É isso aí que é o mínimo? É isso aí que é o mínimo. Isso aí funcionando. O resto vai todo por depois ele vai conseguir fazer dentro do aplicativo, ele vai conseguir fazer mais isso, mais aquilo outro, que são todas essas funções. Mas alguma parte programada. Esse que é o que tem daqui até o final, que é o Demo Day,
alguma coisa vai ser demonstrável nesse sentido. Nossa Senhora, a gente está vendo, porque a gente só tem uma pessoa da computação. Vai ser complicado. Até entregar o mínimo assim, Nossa Senhora. Já estou com medo. Não, gente, Se não só fazer a imagem do que a gente está pensando já era difícil, imagina criar. Tem grupo que não tem pessoas da computação, porque a gente O nosso naquela... só tem o nosso grupo está com 9 pessoas, saiu um monte de gente, e aí a gente só tem o Alan acho que é ciência da computação. Então com esse recurso limitado que vocês têm, o Alan vai ter que dizer, e aí vai ser muito ele mesmo, dizer, o que é possível é isso aqui. Tudo mais vai ser Figma, vai ser tela e tudo mais. Mas a ideia desde o começo, projetar que alguma coisa, né? Por isso a gente fez aqui no começo aquela distribuição, né? De colocar a gente da computação em todos os grupos, para nesse momento ser possível alguma coisa vir a ser de fato programada, não ser simplesmente um protótipo só de front-end. Não, Micaela, você vai dizer o que você vai conseguir, não você que eu vou dizer. Vocês vão entre grupo aí se reunir. Não consegui nada. E se não conseguir nada? E por que não conseguiria nada? Qual é a sua preocupação? Porque é complicado. Todo mundo que é da computação do meu grupo trabalha já, então tem um tempo limitado. E tem um pessoal que não está participando tanto. Então tá difícil. Super entendo, assim, só que esse momento aí do planejamento que vocês vão ter, vai ser justamente para vocês conseguirem colocar um tamanho de desafio que vocês estão entendendo, e assumirem responsabilidades, né? Assim, o que cada um consegue fazer nesse até 20 de março, digamos lá? Mais de um mês e meio, Micaela, selecionar um daqueles fluxos que vocês pensaram, desenhar, tentar ver se já tem algumas coisas. Então, eu acho que agora que entra a parte de sistemas, faça algumas funcionalidades. Eu acho que tem que tentar para ver, porque assim, agora começa. Será que a gente realmente consegue transformar isso em um sistema? Todo mundo falou em plataforma digital. E aí? Esse desafio a gente vai fugir ou a gente vai tentar pelo menos olhar para ele, né? Mas uma coisa é quando a gente tem investidor, estão pagando a gente para trabalhar só nisso, e aí tem um monte de gente desenvolvendo, né? Outra coisa é um monte de estudante de gemologia, a gente não domina nada disso. Não, eu entendo, veja, entendo perfeitamente, é isso, mas o mundo de startup não é assim, não. Vocês têm ideias maravilhosas, não é, que eu quero dizer assim, não é só vai ter um monte de desenvolvedor desenvolvendo, não, às vezes tem um carinha que vai fazer tal parte, vai ter que manter, vai ter que fazer não sei o que, no começo é só assim que funciona mesmo. Não, às vezes não, o investidor só vai chegar quando a coisa tiver valor, ninguém vai botar dinheiro, a não ser que você busque, por isso que é importante vocês entenderem o financiamento, vocês têm ideias maravilhosas aqui, potenciais de conseguir financiamento pelas linhas de subsídio do governo. O FAPES tem o Centelha, FAPESP, tem um monte de coisa que tem aí para vocês, se vocês quiserem levar isso adiante, né? Eu falei isso para o grupo da Micaela ontem, a mesma coisa. E não vai existir 5 programadores dispostos, com todas as características que consigam mexer na nuvem, no app, não sei o que, Isso não existe, não é assim que você monta uma equipe, tal. Então a realidade vamos tentar olhar para esse problema. Se a gente quer desenvolver uma ideia, como é que é desenvolver esse sistema? Vamos ver até onde a gente vai. Eu consigo desenhar, especificar qual seria o sistema, falo com o pessoal do ciência da computação, quanto você precisa de investir. Ontem, com a equipe lá da Micaela ali, né, de prestação de serviço, a gente fez eles queriam investir em marketing. Eu falei, cara, mas como é que vai ser se vão botar em marketing sem ter o negócio funcionando? Percebe? Então, planejar isso, o que é prioridade, como é que a gente pensa em desenhar isso. Vocês precisam pensar em engenharia também agora, entendeu? Sabe, Flávio? Não, tem um carinha ali, vai com ele. E se aquilo que vocês não conseguirem, não tem problema. A gente vai tentar fazer a nossa parte. Ajudar vocês. Pessoal, a Débora tinha pedido a palavra aí, né?
Opa, acabou que minha dúvida foi resolvida já. Tá tranquilo. Eu tô com um Gente. problema que tá caindo na minha conexão, Miriam. É assim, A gente já apresentou o Quest 8. Ótimo, beleza, isso aí. Porque o pessoal do Centelha, gente, vai entrar daqui a alguns minutos, que é o pessoal da FAPES, que vai apresentar, e a Luciana vai mostrar para a gente a possibilidade de recursos que tem. Essa questão agora, então, a gente vai ter, na semana que vem, só a apresentação de como vocês vão dividir o trabalho da equipe. E, pelo que eu vejo de lado de cá e do lado de lá, né, de grupos, assim, vejo minha filha participando de grupos de universidade aqui. Uma das dificuldades maiores que vocês têm é organizar o trabalho do grupo. Organizar o trabalho do grupo significa que você não está esperando que um chefe mande você fazer. É muito cômodo ter chefe. É excelente ter chefe. É super cômodo que você fala assim, eu estou fazendo a minha parte, o outro não está, mas eu não tenho obrigação com o trabalho do outro chefe que vai lá, que resolve o problema com o outro lá que não está fazendo. Eu não tenho que me incomodar com isso. Só que essa história está acabando. A gente não está tendo chefe, a gente está tendo que resolver entre nós mesmos. E isso é um negócio. Não é que a gente está dizendo qual é o tamanho do desafio que vocês vão se colocar. Vocês têm que se colocar o tamanho do desafio. A gente vai conseguir fazer isso aqui, gente. É isso aqui que a gente está propondo. A gente não está dizendo quanto vocês vão fazer. Vocês é que vão dizer quanto vocês vão fazer, quem vai fazer o quê e onde vocês pretendem chegar. E apresentar isso na semana que vem. Então, a gente consegue fazer isso aqui. Tem o Alan é uma pessoa e tem 1 mês e pouco e está num período tumultuado, beleza. O que o Alan vai dizer que é possível programar disso daí e que ele considera mínimo e o que o grupo vai trazer? Vocês vão dizer isso. Nós vamos conseguir fazer isso aqui, professores. Isso aqui vai ficar desse jeito, isso aqui vai ficar desse jeito, isso aqui vai ficar desse jeito. Tem muito mais coisa além da programação, tá? Muito mais. Tem a parte de mercado, que tem que ser aprimorada, a parte do pitch, que tem que ser aprimorada, a parte dos concorrentes, que tem que ser aprimorada, o modelo de negócios, que tem que ser aprimorado. Tudo isso vai sendo feito. E uma das partes é a solução propriamente dito. Então, vocês vão se organizar e aí o que vai ser programado vai ser uma etapa. E vocês vão dizer, não, vai ser só isso aqui, ó, vai ser só essa funcionalidade aqui. A gente vai estar conseguindo fazer até lá todo o cadastro de não sei o quê. A gente vai conseguir fazer até lá tudo isso. É isso. Vocês vão dizer o tamanho do que vocês vão conseguir fazer na semana que vem. E as pessoas assumirem as responsabilidades pelas partes que ficarem, né? Não, a parte de concorrentes vai ficar comigo, eu vou fazer um levantamento muito bom dos concorrentes e vou fazer a curva de valor, é minha responsabilidade, vou apresentar uma excelente curva de valor até o dia tal, ponto. Cada um vai pegar aí a sua parte para resolver até 24 de março. Semana que vem não tem pitch, pessoal. Justamente para vocês se planejarem, tá? O Wagner falou, a gente está ciente e estamos com vocês de estar em final de período, enfim, final de período ainda não, a gente vai chegar em março, mas a gente está no meio de período para frente. Então tenham paciência, vocês vieram até aqui, agora tem esse desafio que para a Flávia, que não é da computação, ela cara, é outra área. Flávia, quando você entrou na parte visual, na parte que vocês dominam, que vocês têm toda a habilidade, vocês estão navegando, é o momento de vocês. Agora está na hora de... Peraí, vamos trabalhar em equipe, nós precisamos da complementaridade para que a solução seja concretizado. Tentem ver isso, enfrentem esse problema. Fala, cara, é tanto. Né? Não pense, vai vir um investidor do nada, vai aparecer. Não vai. Vai aparecer se a gente conseguir passar as etapas. Vai aparecer se um tempo. Vai ter que decidir o que vocês querem fazer com isso. Né? Isso é uma experiência que você tem que viver. Né? Então, tentem ver quais são os perfis, quais são os funcionários. Como é que eu tenho que fazer um app. Como é que eu escrevo um app? Né? Todo mundo quer fazer um app. Legal, como é que eu faço isso? Né? Então, pensem, como é que eu boto um aplicativo na nuvem? Né?
que é rodar uma parte do meu sistema na nuvem? Eu preciso ter nuvem? Preciso. Legal. Quanto custa? Como é que faz? Temos que discutir isso, pessoal. É pensar no sistema que vai rodar e abrigar a ideia de vocês. Ela tem que ser agora concretizada. Então, tentem, façam o esforço. Vou tentar fazer. Como é que eu faria isso? Outra coisa. Tragam as dúvidas para a gente poder ajudar vocês também na semana que vem. Vocês tragam as dificuldades, como que a gente pode fazer, mas eu, o Faimson e outros professores, a gente vai estar aqui para tentar apoiar vocês no que for possível, tá? Como é que está o planejamento para o nosso Demo Day? A parte presencial foi abortada, não é isso? Não, a gente não chegou a bater um martelo, não. A gente ficou de conversar com a Júlia Caiado na semana que vem, lá da base 27, para definir, Faimson. Tá bom. Então tá aberto ainda, né? Tá, A gente tinha combinado de ser presencial, e aí depois ficou nessa coisa, agora tá para a semana que vem a gente decidir e avisar aqui para tudo. Podem sim, podem opinar, sim. A gente pode fazer uma enquete, querem, sem problema nenhum. Sim, a ideia, né, acho que tem meio minuto para falar aí antes da Luciana entrar. A ideia do presencial, não sei se vocês já participaram, mas os Demo Days presenciais, eles têm uma energia muito mais legal, é uma celebração, de fato, de um trabalho pesado que foi feito. É um momento muito, como eu vou dizer, é muito gostoso de ser vivido um Demo Day presencial, de fato, enquanto equipe e tudo mais. Mas a gente tem todas essas condições aí que a gente tem vivido, né? Que a gente não pode garantir que vai ser possível fazer, ou se a gente vai fazer uma coisa híbrida. Quem tiver aqui puder fazer o presencial, né, e quem não tiver participar remoto, enfim. O remoto em si, ele é muito mais, né? Cada um do seu lado, não tem aquela energia da celebração. Mas não está fechado, não. Está aberto ainda, não fechamos como que vai ser. André, tem a questão da chamada também, não sei se você já passou, pessoal. Coloquei a chamada aí, abri uma votação com a possibilidade de Demo Day presencial. 4 pessoas já votaram, 5. Tá bom. Se quiser votar, vota lá. Tá joia. Aberta onde? Estão perguntando. Tá onde? Lá no bate-papo, do lado tem a aba Votações, é só acessar ali. Professora Mira, já ficou combinado, então, a próxima aula, né? Onde eles não vão precisar de preparar o pitch, né? Vão só apresentar a organização técnica da equipe, né? Professores, vocês estão me ouvindo? Estou, Samuel. Não, só queria tirar uma dúvida aqui, eu acho que foi o André que falou da questão de votação. Aonde que está essa votação? Eu perdi, eu não sei se eu... Tá lá no bate-papo, Samuel. Você vai na aba do lado de conversas. Conversa tem votações. O chat. Aqui dentro, né? Aqui dentro do Meet. Eu estava lá no Clash, eu não tinha visto, não. Achei aqui, obrigado. Tá? Beleza. Isso, ali em cima.
enquanto o pessoal está em silêncio, esperando o pessoal da FAPES chegar, né, para explicar o Centelha, sugestão, pessoal, de computação, na semana que vem a gente talvez tenha a Miriam sugeriu para a gente também se reunir com os grupos das áreas para poder orientar e entender as dificuldades, mas vocês tentem buscar ferramentas de prototipação, né, de emulação. Você pode rodar um Android numa máquina virtual, local, fazer as interfaces ali dentro, que comunicam com um webzinho que está numa outra máquina virtual ou num container. Vocês sabem o que eu estou falando, quer dizer, uma abstração para um cliente e o lado do servidor. Vocês fazem o lado do cliente, o lado do servidor, botam no ambiente emulado, mas isso vai rodar. É código rodando, que a partir dali vocês extraem esse código e fazem deploy nos lugares certos. Então, sugestão, prototipação, ambiente de emulação, emulem o sistema com as partes tais, e é por isso que vocês precisam planejar. Eu falei para a equipe da Micaela, ontem foi isso, né, Micaela, que a gente discutiu, e é legal vocês pensarem nisso, entendeu? Não é sair implementando, até agora vocês não precisavam botar a mão em código, né? A gente seguiu o caminho do projetão, agora é uma nova etapa, é legal pensar nisso também. E é legal navegar em áreas que a gente não conhece. Eu acho que a grande riqueza está em tentar enfrentar aquilo que não está na minha área de conforto. Vocês acham que até agora eu só fiquei sofrendo com vocês aqui, eu não entendi nada que vocês falaram. O Fábio talvez entendeu mais que eu, mas eu estou tentando entender vocês. Mas é isso, pessoal. É enfrentar um pouquinho esse lado desconfortante, angustiante. Tirem as angústias, vão na boa. Vocês vão conseguir fazer algumas coisas dentro dos limites. Não precisa ficar virando noite para alguém que virou noite 2 vezes. Acho que foi o Wagner que falou. Não precisa, vai devagar, Wagner. Tem tempo, dá para fazer, tá? Se organizem. Acho que esse tempo de organização ele é importante, tá? A gente aprender a usar melhor e tudo, né? Esse tempo. Mas é isso. Obrigado. Luciana, você está na sala, não está? Luciana FAPES. Tô sim, boa tarde. Eu consegui entrar pelo celular enquanto está carregando aqui no notebook. Mas boa tarde, eu sou Luciana, né? Atuo como gerente de desenvolvimento e inovação na FAPES e vim falar um pouquinho com vocês a respeito do edital do Centelha, né? O programa Centelha, o edital da segunda rodada. Está. Agora eu ouvi a professora, vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Eu acho que você está com os 2 microfones abertos, está dando tipo um ecozinho. Isso, vai gerar Isso, fecha uma entrada do celular por dentro. Pronto, fechei do celular. Tá ok? Tá ok? Senão vai dar microfonia. Ótimo. Senão vai dar microfonia. Ótimo. Pronto? Ok? Pode ir. Estão me ouvindo? Sim. E eu entrei justamente na sala quando a professora Miriam estava reforçando a questão da equipe, né? A equipe dos projetos que vocês estão desenvolvendo. E eu acho que eu quero começar a falar a respeito do edital do Centelha nesse ponto, né? De que o edital Centelha, ele é importante para a gente, é importante para o ecossistema, e eu sinto, né, vejo que é importante para vocês também, uma vez que ele é esse primeiro recurso, né, não reembolsável, que um projeto inovador precisa para sair do papel, para dar frutos. E ele é interessante porque ele não espera que o projeto apresente soluções robustas, e sim soluções viáveis, né? E aí eu já entro na questão que a professora Miriam estava trazendo. Qual é o mínimo que eu consigo entregar
qual é o mínimo e qual é a equipe mínima que eu preciso para que esse projeto ele tenha esse olhar não só técnico e tecnológico, mas ele também tenha um olhar de mercado, ele também tenha alguém na equipe que vai cuidar dos custos, que vai cuidar das contratações, enfim. Né? O edital do Centelha é um recurso de até R$60 mil. Ele tem 3 fases, e aí eu acredito que essas fases se encaixem no projeto que vocês estão desenvolvendo para essa disciplina, porque nesse primeiro momento a gente vai trabalhar as questões voltadas à oportunidade e ao desafio que você percebe. Você vai responder questões do tipo, qual é a oportunidade, qual é o problema que você vislumbra? Né? Segunda coisa, por que a sua ideia ela é diferente das que, né, a sua ideia de solução é diferente daquelas que o mercado apresenta? Né? É quando a gente vai verificar o diferencial inovador. E como é que isso comumente é resolvido? Como é que os seus pares, como é que os concorrentes solucionam esse problema ou exploram essa oportunidade nesse momento? E o edital ele prevê 3 fases. Essa primeira fase, que é basicamente explorando a ideia. A segunda fase, ele já dá um contorno de projeto de empreendimento mesmo, onde você vai explorar um pouco mais a questão da tecnologia que você vai utilizar, se você vai precisar de alguma licença para funcionar, né? Qual é o principal custo que o projeto tem, como é que ele vai ser estruturado enquanto negócio. E aí, você passando para a terceira fase, a pergunta é, eu recebendo esses 60 mil, como é que eu aplico esse recurso para tirar aquilo que está no papel e transformar isso em uma empresa? E qual que é o grande objetivo do edital? É gerar empresa? Não. A gente gera a empresa porque, obrigatoriamente pela legislação, recurso de subvenção econômica sai do governo e vai para uma conta de CNPJ. Né? Mas essa empresa, ao final dos 12 meses, ela tem que ter gerado um protótipo, ela tem que ter feito um teste de mercado, ela tem que ter minimamente comercializado ou fechado parceria com um potencial cliente. A gente sabe que isso, para mim, foi um avanço muito grande do governo, quando a gente conseguiu entender que investimento em inovação é risco. Né? Então, o edital ele está na página da FAPES, vou colocar no chat para vocês. Eu até montei uma pequena apresentação, eu não sei se dá tempo, Miriam, da gente passar. Deixa eu só focar nas principais fases. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Estão vendo a tela? Sim. Sim? Joia. O edital do Centelha, ele se coloca nesse momento aqui da inovação. Né? Eu já tenho o conhecimento, eu tenho eu tenho uma ideia de como resolver esse problema ou aproveitar essa oportunidade, eu vou desenvolver um modelo de negócio, vou chegar num protótipo, né, num beta teste. Quando eu tiver com o meu MVP aqui preparado, né, preparado para ser testado, ou já, como eu disse, né, um cliente em potencial, um parceiro para produção, é esse período aqui do negócio que o Centelha se dispõe a apoiar. Né?
E o objetivo geral é justamente mobilizar e articular as instituições. Então, nós temos parceiros aí que vão nos ajudar, não só nesse momento de divulgar o edital, que ele é extremamente importante, mas também ajudar, conforme a disciplina de vocês, ajudar a construir a proposta, né, a fazer as análises, a questionar, ajudar numa boa pesquisa, enfim, dar subsídios para que essa ideia ali, essa proposta, ela possa, sim, no final, ser transformada num projeto e ser tirado do papel por essa empresa que vai ser constituída, né, após a finalização das 3 etapas do edital. Ah, Luciana, eu sou bolsista. Ah, eu não quero me preocupar com a empresa agora. Não tem problema. De março a setembro, a gente só vai se preocupar em participar dessas 3 fases. Né? A primeira fase, a gente vai selecionar 200 ideias. Dessas 200, né, elas vão desenvolver o projeto de empreendimento e essas 200 depois vão apresentar o plano de fomento, que é o uso do recurso, das quais serão selecionadas 50 ideias, né, para serem transformadas em empresas. Né? A equipe, como eu disse, é fortalecer a equipe no sentido de que eu domino a técnica, eu domino a tecnologia, tem fulano que está junto comigo que domina as relações com o mercado, tem alguém comigo que é muito bom na relação com recursos humanos, ou é muito bom nessa questão de administração, formar uma equipe que seja adequada, né, para os objetivos do projeto que você está propondo. O Espírito Santo ele foi recordista, né, na submissão de ideias do primeiro edital. Nós tínhamos recurso para 28 ideias, e aí, como a submissão foi, né, como eu disse, bateu o recorde nacional, que foram 3.553 ideias, nós conseguimos contratar só essas 53 aqui, mas foi um universo bastante interessante para a gente. As temáticas, elas são bastante amplas, então eu acredito que não tenha nenhum negócio, nenhum tipo de projeto que consiga ser excluído, né, dessa grande gama aí de temáticas, e esses setores a qual se destinam. Então, não se preocupem de, minha ideia não cabe em nada disso, não. Quando você for escolher ali a grande área de conhecimento e as temáticas, você vai ver que você consegue, sim, encaixar, né, enquadrar a sua ideia nos requisitos do edital. E o edital, a gente está tendo uma experiência muito boa, né, a gente teve no Sinapse e está tendo no Centelha 1, que nós vimos essa mobilização das instituições, especialmente as ICTs e as incubadoras, para poder ajudar essas empresas a se desenvolverem e a conseguirem apresentar os resultados, né, e alcançar os objetivos que eles tinham propostos nos seus projetos. Óbvio, a gente entende, vocês devem estar passando por isso na construção do projeto de vocês. A gente vai pivotar a ideia mesmo, a gente vai se deparar com algumas questões, a pandemia ensinou a gente muito, né, algumas questões que eu preciso modificar e às vezes substancialmente o uso do recurso, o objetivo do projeto, e nem sempre a gente diminuiu o objetivo do projeto, mas sim a gente conseguiu também alguns projetos ampliar bastante o seu escopo. A questão das parcerias com as ICTs e com as incubadoras, hoje 1/3 dos projetos apoiados estão incubados, e isso faz com que o network ele cresça muito, e está sendo muito interessante a quantidade de prêmios, né, a quantidade de rodadas de negócio que essas empresas estão conseguindo participar. E o mais importante ainda, a gente sabe que o grande fornecedor, se eu posso assim dizer, de ideias que são inovadoras, de ideias que têm um grande potencial de serem desenvolvidas, vem da academia, vem da universidade.
A gente pode ter 3.500 ideias e elas não terem a qualidade daquelas que vêm diretamente da universidade. A gente sabe que a capacitação, o conhecimento tecnológico, científico de vocês faz a diferença na qualidade dos projetos que são submetidos, são apoiados, e a gente tem visto realmente que as ideias que nascem na academia, elas passam pelo Centelha, passam pelo Tecnova, que já é um ticket de 300 mil, passam pelos projetos inovadores e spin-off, que também é um ticket entre 150 mil e 300 mil. Então, são projetos que continuam sendo apoiados, porque eles têm realmente não só um interesse social, mas um potencial inovador e mercadológico muito grande. Então, para encerrar minha fala, né, para não tomar mais tempo de vocês, até o dia 11 de março, a gente está com a fase 1 das inscrições das ideias abertas. É muito fácil, o site é www.programacentelha.com.br. Vocês vão achar lá o mapa do Brasil, vão escolher o estado do Espírito Santo. Lá a gente tem o edital tá bem explicadinho, né? Aqui tem o site, ó. Escolham o Espírito Santo. Lá tem o edital. A plataforma é super amigável, né? Mas a gente sempre diz, leia as regras do edital, assista também às capacitações, acho que vai ser importante tanto para a submissão no Centelha, quanto para ajudar vocês aí reforçar aquilo que os professores vêm apresentando, vêm né, compartilhando com vocês. São vídeos pequenos, 3, 5, 7 minutos, mas vale muito a pena que eles vão explicar, né, como é que quais são os conceitos que o edital trabalha. E essa primeira fase são essas 4 questões que são respondidas, né? A descrição do problema, a solução proposta, os diferenciais dessa solução e a equipe empreendedora. E aí vale a pena reforçar que a equipe ela é um item de avaliação nas 3 etapas. Então, é importante a gente ficar atento aí e montar uma equipe multidisciplinar. Uma coisa, eu vou parar o compartilhamento, que eu quero também reforçar uma questão. Além dos 60 mil em subvenção, esse ano o Centelha também vem com 26 mil em bolsas do CNPq. Quem é que pode receber essa bolsa? O proponente, que vai ser o sócio da empresa, ou você precisa trazer um pesquisador, você precisa trazer algum profissional que tem uma qualificação específica para o seu projeto, você pode fazer uso desse recurso das bolsas do CNPq. Não é muito, é 26 mil só, mas é um projeto, né, de 12 meses, então a gente entende que questões primordiais para você construir o seu MVP, o recurso cabe, né? O projeto cabe nesse recurso. A gente teve experiências aí de gente que nem conseguiu usar todo o recurso e tem desenvolvido bem a realidade dos projetos. Enfim, eu fico à disposição, a gente pode sentar e depois tirar as dúvidas a respeito do edital, as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou deixar o nosso e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem para a gente, se tiverem, né, quiserem me chamar também no WhatsApp, a gente está à disposição, e eu reforço mesmo a importância das ideias, das boas ideias, das ideias inovadoras, virem de um público que está dentro da academia, que vai conseguir unir o conhecimento técnico, científico e tecnológico, as questões gerenciais de negócio, e, mais uma vez, não se fechem a equipe que
tenham só a capacidade tecnológica, mas tragam também para a equipe outros estudantes, outros profissionais, que isso faz a diferença. Enfim, acho que era isso. Eu fico à disposição, não sei se alguém já tem uma pergunta ou quer primeiro conhecer o edital. Agradecer, viu, Miriam? Agradecer aí o convite, reiterar realmente a nossa disponibilidade de estar com vocês, de falar com vocês, de apresentar o edital, de repente, passo a passo. Eu acho que agora nem tanto, mas lá quando a gente passar pela segunda, tiver da terceira fase, de dizer assim, como é que eu distribuo esse recurso nos itens financiáveis e não financiáveis, que é sempre uma pedrinha no calcanhar, né, de quem escreve projeto dos editais públicos, né? Obrigada, Luciana, por você ter vindo. A gente tem alguns alunos que precisam sair, né? Que tem o horário deles aí às 4 horas. Aí, pessoal, vocês já responderam a chamada e tal. Aqui, Luciana, é multidisciplinar, tá? Então, se o pessoal aqui já está em equipes multidisciplinares, a gente tem pessoas acho que de todos os centros, então, menos do CCS, nessa turma não tem ninguém. Mas está muito multidisciplinar. E os projetos acho que são muito bacanas, os 5 que estão rodando aqui. Na nossa opinião, né, do André, do Magnus, da Letícia, do Faimson, todos eles têm total condição de concorrer. Vai lá, Faimson. Obrigada, Luciano. Imagina, eu que agradeço. Eu apostaria todos os meus bitcoins sustentáveis, que todos os 5 seriam aprovados nessa primeira fase. E, não se acanhem nos 5, não, tá? Podem, assim, o que acontece? Você pode submeter quantas ideias você quiser, né? Na segunda fase é que só passa aquela que foi melhor pontuada, tá? Mas podem aproveitar aí até para um teste, né? Dizer assim, olha, será que essa ideia cola? Né? E isso aí eu tenho plena certeza. A gente teve muitas boas ideias vindas da UFES, tanto no Sinapse quanto no Centelha. Os primeiros lugares sempre ficaram, né, com a Universidade Federal. Isso alegra muita gente, porque, como eu disse, né, é de onde vem realmente as ideias que trazem tudo aquilo que o edital perscruta, né? Tudo aquilo que o edital quer. Magnus? Quero falar, queria agradecer a Luciana pela presença, a apresentação super clara, demais, a maneira como você coloca e atrai, né, esse público que a gente na universidade, a gente está sentindo muita falta de envolver os alunos muito cedo nisso, né, porque as pessoas elas entram no loop, né, do dia a dia, eles querem já arrumar um emprego imediatamente e o ecossistema de inovação ele acaba sendo pouco alimentado, talvez às vezes até por falta de comunicação. Então é importantíssima a sua vinda, a nossa disciplina tem o privilégio de ter vocês aqui, né? Eu falei com o Celso, agradeci já ele também, tá, Luciana? E outra coisa que eu queria dizer para os caras que vão com essas ideias que estou desenvolvendo aqui, reparem que escrever uma proposta para o Centelha desse ano, mesmo que ela tenha uma negativa, ano que vem vocês melhoram a proposta. E escrever uma proposta para o edital do Centelha tem uma segunda rodada no Tecnova mais adiante. Escrever proposta para edital público não tem jeito. Falei para vocês hoje, o investidor, o anjo, às vezes que pode ser uma armadilha, esse anjo da iniciativa privada que pode vir entrar muito cedo no momento que vocês estão com as ideias nascendo no berço, vocês podem matar a ideia no próprio ninho. Então, um edital público onde você tem inovação é o lugar ideal para vocês terem liberdade, não tirarem do bolso, foi o que eu falei para as equipes ontem, na mentoria, 2 equipes, não precisa tirar do bolso, começa por aqui, vê se ela tem viabilidade, testa, vê o limite se você realmente acredita naquela ideia. Então, se vocês têm desejo, o caminho é por aqui, pessoal. Vejam que é um lugar legal de tentar trabalhar, vocês vão ter que aprender a escrever propostas, seja mesmo que você não siga o caminho da inovação, escrever uma proposta, tentar convencer as pessoas, botar no papel, organizar aquilo que a gente estava mostrando para vocês,
é fundamental. E eu falei ontem para vocês, nós fomos formados sem ser preparados para isso. Eu aprendi escrevendo, tomando pau de tudo que é lado. Vocês têm a oportunidade agora de aprender com essa experiência na real. É muito privilégio, aproveitem. É isso que eu queria dizer. Obrigado. É isso aí, professor. E como né? A gente percebe, assim, que a gente precisa dar uma sacudida mesmo e ver que a realidade do depois tem que ser começada a construir agora, né? E é o que você falou. E mais importante ainda, né? Saber que esse recurso é um recurso não reembolsável. Ah, minha ideia não deu certo, Luciana, eu vou ter que devolver? Não. O recurso que você se obriga a devolver é aquele recurso que você utiliza de forma equivocada. Mas, para isso, a gente está ali para ajudar. Né? Tem uma dúvida, posso, não posso? Né? Quando os editais são contratados também, a gente faz um workshop explicando como usar o recurso, aquilo que deve ser utilizado, de que forma, como é que eu comprovo. Então, essa não deve ser uma preocupação de vocês agora. Essa é uma preocupação futura, tá? Para o edital. E edital é treino, realmente. A gente submete 1, 2, 3 e vai buscando a aprovação e vai se aprimorando, vai entendendo qual a linguagem que eu posso usar, qual a linguagem que o avaliador considera, se aquilo que eu estou propondo está de acordo com os objetivos daquele edital. Gente, o projeto se enquadra no edital, não o edital ao projeto, sabe? Não é aquela coisa de que eu não posso forçar, né? Não posso apertar o meu projeto ali naquele edital. Que eu comprometo a elegibilidade, né, da equipe ou da empresa no edital, eu comprometo até mesmo, se eu tenho um projeto que vai custar R$400 mil, é difícil fazer essa conta caber num edital de 60. Então, por isso que os editais eles são divididos de acordo com essa ponte da inovação, né, professor? A ideação, depois o teste. Hoje a gente já conseguiu ir, né, com o edital do CIDS, que vai ser lançado, até a fase da aceleração, né, do scale-up das ideias. Ainda está faltando a parte de investimento, de risco, mas isso o Bandes está cumprindo bem a função. E a nossa função enquanto FAPES, a gente sempre diz, dar o dinheiro é o mais fácil, né? Mas a gente está ali também para ajudar os empreendedores a construírem pontes. Então, a gente tem esse carinho de olhar os projetos, né, de dar um toque no empreendedor. Você viu que fulano de tal já faz isso? Você viu que tal instituição está desenvolvendo essa atividade? Né? Você viu que tal empresa está lançando um desafio nessa área? Então, a gente tenta o máximo possível construir pontes. E eu sei que os professores aí sabem o quão difícil é isso, mas o quão prazeroso é também quando dá match, né? Quando aí a gente gera esse encontro, e esse encontro dá bons frutos. Enfim, deixei aí no chat o meu telefone, deixei aí o e-mail do edital, né, do Centelha, se tiverem alguma dúvida, e o site também. Então, eu sigo à disposição, foi um grande prazer. Desculpa aí ter passado meia hora, né? Era 15 minutos, já passei mais 20, mas realmente contem comigo e vamos caminhando juntos. Joia, Luciana, obrigada. Joia. Beijo. Outro. Tchau, gente. Sucesso. Joia. Palminhas para você. Obrigado. Gente, nós aqui, né, estamos aqui também para ajudar vocês. Quem quiser entrar no Centelha, avisa para a gente, precisar de ajuda, quiser qualquer coisa, nos procurem, né, os professores aqui. Pode falar, Wagner. Professora, eu queria dar aquela sugestão que eu havia começado com a senhora, sobre a gente talvez tentar se ajudar. Não é porque eu sou do Energia Limpa que eu não posso ajudar o pessoal de qualidade do ar. Porque, querendo ou não, se a gente for olhar o tema dos grupos,
são basicamente um ajudando o outro. O pessoal de saúde mental pode ajudar o pessoal de turismo, o pessoal de turismo pode ajudar o de saúde mental. A gente de energia limpa, querendo ou não, tem um tema parecido com a de qualidade do ar, que está buscando o mesmo objetivo. Então, querendo ou não, a gente é uma grande empresa e pode todo mundo se ajudar. Eu acredito que dá para se ajudar. Aí daria para, vamos dizer, balancear essa falta de pessoas específicas na área, tipo no caso da Flávia, né? Eu acho que seria interessante ter essa união agora, porque agora está todo mundo indo para um semestre, uma parte do semestre bem puxado, vai pegar todo mundo, não é só empreendedorismo, outras disciplinas também. Então, acho que seria interessante a gente poder trabalhar com uma equipe única agora, mas também subdividindo nos grupos, mas podendo dar algum auxílio aos colegas. Porque, um exemplo, eu estava pesquisando sobre a parte do nosso tema de energia limpa, e eu encontrei alguns sites sobre a parte de turismo, do mundo virtual deles. Aí eu acabei até encaminhando no grupo. Então, assim, acho que a gente pode ir se ajudando. Não dá para fazer tudo, mas pelo menos um básico, assim. Acho que é isso. Eu acho sensacional. A gente está todo mundo lá no grupo do WhatsApp, né? E eu acho que é super possível e faz todo sentido. E, na verdade, quando a gente fala, né? Tudo bem que a gente tem lá uma entrega e tudo mais, mas, para mim, o processo, cada coisa que acontece aqui é mais relevante do que até a entrega, sabe? A gente tem uma celebração lá no final, mas cada momento, a vinda da Luciana, essa discussão, a sua fala agora de vamos colaborar, tudo isso, para mim, faz parte de uma formação que, para mim, é formação que eu chamo de formação de nível superior, que é uma formação da pessoa muito para além da coisa técnica, mas para uma coisa da pessoa enquanto ser humano, enquanto pessoa que está inserida nessa sociedade que tanto precisa da gente. Então, para mim, isso tudo está valendo. Tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Wagner, pela sua sugestão. Vamos ver como é que a gente consegue operacionalizar isso tudo aí. Então, gente, por hoje acho que encerramos, né? Então, semana que vem não tem pitch, mas vocês têm esse trabalho aí bem desafiador de organizarem aí as equipes e aí agora com essa abertura aí do Wagner também de colaboração entre vocês, como é que isso pode acontecer, tá bom? A gente está às ordens também. Fala, Renê. Só uma dúvida, eu fiquei me perdido nas datas. Quais são as próximas datas de entrega? Só para eu me localizar aqui no tempo. Então, a gente tem, na semana que vem, um encontro aqui, certo? Com a apresentação dos grupos, as equipes, que é a PEST 8. Depois disso, a gente vai continuar se encontrando aqui, mas não tem as apresentações dos pitches. A gente vai encontrar aqui, nesse horário de aula, para vocês poderem tirar dúvidas com os professores. E aí, por grupos, enfim, a gente vai organizar para, sei lá, o grupo que está atualmente com o Farmson, mas quer tirar uma dúvida com a Letícia, está precisando de uma... Isso vai se viabilizar aqui nessas mentorias que nós 5 vamos ajudar vocês, os 5 grupos, da melhor maneira possível, sem pitches. O pitch vai acontecer agora só lá em março, uma semana antes do Demo Day, todo mundo já vai trazer o pitch, que vai ser 17 de março. Show, beleza então. Então na próxima semana tem a Quest 8 e depois só dia 17. Isso aí. Beleza, obrigado, hein? Pessoal, só uma coisa que faltou comentar, Miriam, é que as mentorias agora elas vão ficar reunidas nas quintas-feiras. Não vai mais ter mentorias fora do horário, pessoal, tá? Certo, Miriam? Me corrige aí os planejamentos, que você é bem detalhista nisso. É isso aí. Como a gente não vai ter mais as quests, né? Depois das quests, as mentorias vão vir para o horário da aula, que é o horário que todo mundo já está disponível para isso, tanto os professores quanto vocês. Então, as mentorias vão cair todas nesse horário. A gente vai subdividir em salas aqui, talvez usando o Zoom, enfim, a gente vai organizar uma forma, mas as mentorias vão vir para esse horário. Show, beleza então. Obrigado. Joinha. Pode até parar de gravar, Farmson.